Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço aos mentores desta casa, aos meus protetores, por seguramente me intuírem no sentido de que eu possa trazer as palavras certas, a mensagem mais adequada que permita uma reflexão. Uma mensagem que tenha conteúdo, um conteúdo que possa ser utilizado para um raciocínio de aprendizagem. Esta é a minha intenção. E por isso agradeço a Deus, agradeço ao Centro Espírita Irmão Erasto, que há tantos anos me acolhe, permitindo desenvolver palestras que atualmente, já mais afastado da cancerologia, eu sou cancerologista, há 50 anos, é o meu plano B. Meu plano B é continuar estudando, continuar lendo, continuar passando as coisas que eu aprendo, as coisas que ainda tenho dúvidas para poder discutir com quem já tem conhecimento. E esse é o plano B. Felizmente, eu tinha um plano B. Todos nós temos que ter um plano B, né? A gente nasce, cresce, encarna, nasce, cresce, desenvolve, envelhece e ascende aos jardins de Deus. Este é o ciclo vital e não há outra alternativa. Nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. Esse é o processo. Se entendermos que o processo acaba nestas fases, nesta última fase, é muito triste. Entender, ter esperança, convicção de que é possível a transcendência do espírito a outras dimensões da casa de Deus, acreditar nesta possibilidade por si só alivia as inquietudes e sofrimentos terrenos. Acreditar de que existe um multiverso, não é apenas um universo. Os cientistas já mostram isso. Existe um multiverso, portanto, múltiplas dimensões. Dimensões com conhecimentos que nem imaginamos. Se na nossa dimensão terrena, ainda muito materializada, muito voltada à matéria, se nessa dimensão nós já observamos um crescimento do conhecimento de forma exponencial, se nós voltarmos à época das cavernas, em que éramos caçadores e coletores primitivos, depois fomos agricultores, depois entramos na indústria, agora estamos no pós-conhecimento, na época dos algoritmos, na época da senhora ou senhorita, não sei bem, Alexia, em que se faz pergunta para Alexia, eu chego até a dizer obrigado para Alexia, porque eu sou anacrônico, eu não imagino que estou falando com um robô. Então, pela manhã eu pergunto, Alexia, quais são as notícias do dia? Como está a temperatura? Ela responde e eu digo obrigado. Eu sou ainda um pouco anacrônico, mas este é o processo. O processo em que a luz vai se fazendo na vida de cada um de nós. E ela se torna mais intensa na medida que nós começamos a perceber este caminho. Começamos a entender que desde criança até a fase adulta, até a fase idosa, há um processo claro de evolução. Um processo de aprendizagem continuada, seja pela reflexão ou seja pela dor.
nós vivemos um processo de aprendizagem continuada. Isto por si só é maravilhoso, saber que continuadamente nós estamos aprendendo. Nós, em nossas vidas particulares, pessoais, nós, em nossa vida em sociedades, nas ciências de toda ordem, o processo é de aprendizagem continuada, porque este processo depende de perguntas. E vocês estão aqui para ouvir as respostas às perguntas que têm. E a expectativa de todos que estão aqui, meus irmãos, é que o palestrante possa dizer alguma coisa que enseje a possibilidade de ser a resposta às minhas expectativas, às minhas perguntas. Portanto, esse processo de crescimento continuado diz respeito às perguntas. Quando não se obtém a resposta de um palestrante, porque é difícil todos perguntarem ao palestrante, mas, às vezes, numa frase, numa palavra, acende uma luz. E esta luz permite que se raciocine, permite que se vá estudar, permite que se procure mais e mais respostas que gerem mais e mais perguntas. Todo conhecimento evolui com as perguntas. Se as respostas acontecerem e não houver mais perguntas, o conhecimento acaba. Portanto, devemos perguntar. Perguntar a Deus, pedir que nos intua a respeito de nossas inquietudes. E isso vai se tornar uma luz. Perguntar aos nossos mentores espirituais, aos nossos guias espirituais, cada um de nós tem. Se não os tem de forma desconhecida, mas os tem a partir dos seus familiares, daqueles que os precederam, que nos precederam. Há tantos que já nos precederam. 120 bilhões de espíritos já passaram pelo planeta. Isso é um número que eu pesquisei. Hoje nós temos cerca de 9 bilhões de espíritos encarnados. 120 bilhões já passaram. Muitos voltaram, muitos não precisaram voltar, porque aprenderam a lição nas sucessivas passagens, ou eventualmente até em poucas passagens. E ele não precisou voltar, não precisou repetir o ano, porque aprendeu a matéria e partiu para outra morada da casa do Pai, para outra dimensão deste multiverso, para outra dimensão espiritual mais elevada, porque aprendeu a lição que foi trazida nesta vivência terrena. Ainda dependentes que somos do casulo deste corpo de matéria. Ainda não temos aprofundamento do conhecimento a ponto de nos livrarmos deste corpo de matéria e sermos somente espíritos. Com liberdade de deslocamento, com a velocidade do pensamento, da luz. Com a liberdade de estar aqui e estar em outras dimensões da casa do Pai, só no pensamento de lá estar para ajudar. É o que nós vamos alcançar. E se alcança lapidando, nos lapidando. E quem se lapida tem brilho, tem luz. E quem tem luz ilumina o caminho daqueles que precisam ser iluminados. E daí resulta a responsabilidade de todos vocês que aqui estão. Iluminar caminhos. A partir de cada um de nós, do nosso próprio caminho. Iluminar caminhos. Iluminar caminhos com conhecimento. Num processo continuado de aprendizagem a partir das perguntas, buscando as respostas. E sabendo que o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Mas já passou o tempo. Talvez uma nova encarnação, com outro perfil, numa outra condição. Portanto, se o tempo não volta, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, tem um valor inestimável no processo de lapidação espiritual de cada um de nós.
Uma lapidação decorrente da convivência humana, da convivência com a natureza. Uma lapidação decorrente da percepção do que realmente nos faz bem, do que realmente nos torna mais seguros, mais felizes, menos impacientes, mais indulgentes, com capacidade de perdoar um pouco mais, com capacidade de entender o outro, considerando que a sua altura espiritual ainda não está no nível de uma vibração capaz da paz, da harmonia, do equilíbrio. E aí tantas beligerâncias, tantas belicosidades, tantas guerras. A gente com a gente com o outro em casa, com o outro no trabalho, com o outro na escola, com o outro na sociedade. Tanta coisa boa pode acontecer, mas a impaciência, a não percepção de que existe heterogeneidade espiritual, evolução espiritual, somos heterogêneos. Se todos nós tivéssemos a mesma evolução espiritual, o crescimento seria muito retardado. Porque nós aprendemos com as coisas boas e com as coisas ruins. Muitos pensam que somente aquilo que é bom que me faz aprender. Não. O que é ruim me faz aprender que eu não devo repetir, que eu não devo fazer igual, que eu devo ajudar a quem está fazendo uma coisa ruim, uma coisa que faz mal a ele, uma coisa que faz mal a todos, que faz mal à vibração na Terra. E a vibração energética do Espírito, ela atinge o multiverso. Ela atinge o universo. Por isso nós oramos, por isso nós rezamos, porque nós acreditamos que nosso pensamento é energia e ele se eleva, ele alcança níveis dimensionais evoluídos a ponto de obtermos respostas, a ponto de obtermos lenitivos, proteção, segurança, auxílio para ajudarmos o outro, a ponto de nos tornarmos mais harmônicos, portanto, mais felizes e, finalmente, mais amorosos. Mais amorosos. Como é difícil ser amoroso na sua profundidade num planeta de expiação e provação. Como é difícil ser bom num planeta de expiação e provação. Quantos sofrem por serem bons? E às vezes se perguntam, puxa vida, eu fui tão bom e este ou aquele foi tão ruim comigo. Mas não há que se perguntar sobre isto. Porque a energia que se emana quando se é bom, ela permanece. Ela é perceptível. Ela é informação nova na página, cada página do livro de nossas vidas. Mesmo não sendo compreendidos, mesmo sofrendo, mas sabendo ser bom. E sabendo que todos que cruzam nossos caminhos são mobílias, que se mudarão conosco para qualquer lugar que nós nos mudarmos. Vocês são mobílias de corações que já se desprenderam do planeta, que hoje vivem na mente espiritual destes espíritos que transcenderam, que se encontram na casa do Pai, do Criador, desta energia que perpassa todo este multiverso, que nós nos inserimos com nossa vibração, ainda de iluminação muito opaca. Por isso expiação e provação, por isso materialismo, por isso medo de desencarnar. Pelo amor de Deus, não posso desencarnar. Não devo antecipar isto, mas que isto vai acontecer, é o processo. E neste processo a luz tem que entrar. E a luz entra pelo conhecimento.
A inteligência resulta de um conjunto de conhecimentos, conjunto de percepções. Quanto mais se olha e vê, quanto mais se ouve e escuta, quanto mais se sente, mais informações para a nossa inteligência. Uma inteligência que necessita ser aplicada, senão não tem valor. Inteligência aplicada chama-se trabalho. Trabalho é inteligência aplicada. Se por algum motivo o trabalho não está tendo o resultado que nós desejávamos, houve algum problema no conhecimento, na percepção, no entendimento, aí há que se melhorar para que o trabalho seja melhor. Seja o trabalho material, seja o trabalho espiritual. E continuadamente há que se melhorar. Porque esta melhora produz satisfação. O conhecimento evoluindo vai nos dando segurança, vai nos tornando mais fortes. Por termos muitas respostas e por sabermos fazer as melhores perguntas. Porque quando não temos muito conhecimento, as perguntas são muito pueris, são muito infantis. Quantas perguntas bobas nós fazemos com alguma frequência? Quantas coisas bobas a gente diz sem perceber o significado delas, com pouca luz. Eu aprendi no tratamento, no atendimento aos meus pacientes oncológicos, acho até que já falei isso aqui. Eu atendi cerca de 70 mil pacientes, talvez até um pouco mais, dei aula para muitos alunos, e hoje eu digo a eles uma frase que a gente não deve dizer, deve evitar dizer, e nós dizemos com muita frequência. E mesmo sabendo que não devo dizer, às vezes me surpreendo dizendo. A frase é assim mesmo. Não se deve dizer essa frase quando alguém nos procura com algum tipo de inquietude, quando alguém quer um tipo de ajuda, quando alguém está sofrendo por algum motivo e a gente não sabe responder, a gente diz, é assim mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, vocês disseram, é assim mesmo. Ah, eu estou com uma dor, é assim mesmo. Ah, e meu filho, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Pode ser diferente, pode ser melhor, e eu posso ajudar a ser melhor. Quando eu digo é assim mesmo, eu encerro a conversa. Na verdade, eu quero encerrar a conversa quando eu digo isto. Então, essa é uma frase que mostra pouco conhecimento para fazer pergunta. Porque nem quero fazer, nem quero escutar. Muitos de nós conseguem ouvir e realmente escutar. São auditivos. Todos que aqui estão podem até se autodenominar, dependendo da percepção que tem, se são auditivos. Se é audição, a melhor forma de entender o outro. Muitos de nós somos visuais. Se é a visão, na audição, nós chegamos até perto para ouvir bem aquele que é auditivo. Porque é a audição que consegue impressionar melhor e permite perceber melhor o outro. Outros são mais visuais, como eu falei, que chegam até a se afastar para ver o todo. Eles querem ver. E outros são sinestésicos ou sensíveis, sensitivos. Não conseguem ver o outro sem colocar a mão no outro. Abraçam, beijam, precisam do contato, são sensitivos. E é o contato que dá energia. É o contato que libera a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Um abraço, um beijo, o contato libera a ocitocina. Muitos dependem da ocitocina. Outros liberam a ocitocina vendo e outros liberam a ocitocina escutando. Eu sou sinestésico? Eu sou auditivo ou eu sou visual? Se eu sou visual, tenho que ver mais, olhar mais e ver. Se eu sou visual, eu não posso deixar de saber que a cor das letras
na frase ordem e progresso na bandeira brasileira é verde. Se eu perguntasse, muita gente diria, qual é a cor mesmo? Não são tão visuais. Então, procurar saber. Se eu sou mais auditivo, eu tenho que ouvir mais. Mais música, ouvir mais as pessoas. Se eu sou mais visual, eu tenho que ler mais. Se eu sou mais sinestésico, eu tenho que estar mais presente, mais apoiando, mais próximo. E são essas características que Deus nos permitiu ter para desenvolvermos nosso espírito. E aí nascem os gênios na música, na literatura, na poesia, nas artes, por serem mais auditivos, mais sensitivos ou mais visuais. Isto é, tem mais luz nestas áreas do conhecimento. Esse tema, Deixe a Luz Entrar, é um tema dentro de um capítulo que não está muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser sempre o tema para o palestrante. Sempre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que faz sentido. Mas nós estamos vivendo momentos tão complexos, de tantas coisas incrédulas, incríveis no planeta, nos países, no nosso país, que é necessário, no meu entendimento, conversar sobre conhecimento, sobre percepção, sobre análise, sobre reflexão, porque eu estou convencido, como palestrante, que vocês todos precisam ser palestrantes. Primeiro, palestrante para vocês mesmos. Na hora em que vocês conseguem captar mais aquilo que estão pensando. Eu, por exemplo, quando tomo banho, eu consigo aprofundar mais os meus pensamentos. Pela manhã cedo eu consigo. Às vezes eu tenho que levantar bem rápido para as coisas que eu raciocinei, que me deu uma luz e uma percepção, eu levanto rápido e escrevo, para não esquecer. Cada um de vocês sabe o horário, o momento que consegue captar melhor. Seja ouvindo, seja vendo, seja sentindo. Então este tema, Deixe a Luz Entrar, está dentro de um capítulo denominado Uma Ponte para a Transformação do Ser. Devemos sempre agradecer. O atendimento espiritual prevê o acolhimento, o atendimento fraterno, o acolhimento, as palestras doutrinárias, a oração e a irradiação mental através do passe. Tudo isso é conseguido num encontro como este ao final da palestra e tudo isso ajuda a deixar a luz entrar. Uma vez perguntaram a Hipócrates o que era destino. E ele respondeu usando, desculpe, não Hipócrates, perguntaram a Pitágoras. E ele respondeu usando o seu teorema, que nós aprendemos no ginásio. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. E Pitágoras respondeu a esta pergunta, o que é destino, usando o seu teorema, dizendo que livre-arbítrio, capacidade de tomar decisão ao quadrado, mais leis naturais ao quadrado, é igual destino ao quadrado. Se pela minha capacidade de tomar decisão, pela minha capacidade de saber fazer perguntas e entender as respostas, eu tomo melhores decisões, eu estou obedecendo leis naturais, as leis de Deus, fantásticas, as leis naturais. Portanto, eu terei um bom destino. Minha inteligência espiritual está sendo bem aplicada. Se eu não obedeço às leis de Deus, às leis da natureza, esta energia divina que consagra e penetra e perpassa todos nós nestes mundos existenciais, se nós não observarmos as leis naturais, nós teremos outro destino. E tudo vai acontecendo de forma fantástica e muito rápido. Muito rápido. Eu disse isso, se não me engano, na última palestra, eu estou com 75 anos.
Eu olho para trás, meu Deus, já estou com 75 anos. Tanta coisa passou, tanta coisa, talvez não, devesse ter feito diferente, mas o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Portanto, o que me resta eu tenho que aproveitar ao máximo, até para compensar o que eu deixei de fazer. E tentar identificar o que realmente eu deixei de fazer e que podia ter feito. Perdão que eu podia ter dado. O dizer eu te amo que eu poderia ter dito. O abraçar que eu devia ter abraçado. O estar junto que eu devia estar. O telefonar e dizer como vais, liguei só para saber como estás. Ficar em silêncio e só segurar a mão daquele quem amamos, daqueles que gostamos, daqueles que vivem conosco. São coisas simples. Muito simples. Não precisa ser muito científico para produzir felicidade ao outro e ganhar felicidade pelo contágio da luz bilateral. Porque na hora que você produz felicidade, a felicidade do outro produz iluminação que também te contagia. Você se sente muito bem quando você é bom. Você se sente muito bem quando faz uma coisa boa. Você fica livre, você fica liberto, você fica solto, porque você tem consciência que fez uma coisa boa. E quem tem já alguma evolução, que sabe fazer as boas perguntas, quem tem, sente-se muito mal quando sabe que não fez uma coisa boa. Fica pesado, mais depressivo, mais inquieto. Puxa, por que eu fiz? Como eu volto atrás? Por que eu disse essa palavra? Como fazer essa palavra deixar de existir? Por que eu pensei de forma tão ruim? Como eu faço? O Cristo nos disse. Pede ajuda, perdoa, volta e diz, me perdoa. Eu fiz o que não devia ter feito. Eu errei. Por favor, me perdoa. Por favor, me ajuda. Essa é uma pergunta fantástica. É um pedido fantástico. Me ajuda. Me ajuda. Às vezes a gente não tem, sobretudo os homens, tem muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sou um dos que tem dificuldade, e eu vejo isso quando estou dirigindo meu carro, minha mulher está ao lado, ela diz, não é por aqui, não é, para e pede ajuda, eu não peço ajuda. Os homens fazem isso, eu sei. Nós temos que pedir ajuda. Quantos deram um abraço de quebrar costelas hoje nas suas esposas, nas suas filhas, nas suas mulheres? Quantos deram um beijo, daquele beijo que custa de colar? Hoje, o Dia Internacional da Mulher. As mulheres são muitas em uma só. E estas muitas mulheres que convivem conosco merecem ser bem abraçadas no dia de hoje, todos os dias. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. A felicidade não entra em portas trancadas. Se você não se abre para ser feliz, não será feliz nunca. Se você insiste em manter um pensamento ruim, um pensamento que te faz mal, um pensamento que te joga para baixo, se você não tem esperança, não tem fé no amanhã, porta trancada, não vai ser feliz nunca. Vai ser sempre vitimizado, sempre vai reclamar da vida, sempre vai achar ruim. Sempre vai se sentir o pior do mundo, vai sentir que Deus não gosta de ti. Você dá bom dia, ele diz só se é para ti. Para mim, não. Sabe? Você diz, eu tenho uma dor no estômago, e ele diz, mas a tua não sangra. Então ele está sempre pior. Ele sempre quer ser pior. Temos que ver se nós não somos um pouco assim. E sendo assim, aprender que é bom deixar o outro falar um pouco mais, para que as portas se abram e a felicidade possa entrar. Esta é uma frase de Chico Xavier. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. Luz que você cria em torno de seus próprios passos. Tenha em mente que teu destino é programado pela tua mente, pelo teu espírito, e pelos teus atos, dependendo de ti a direção que lhe concedas. Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, num livro Nascente de Bênçãos. Depende de nós.
O outro ajuda, mas depende de nós. A perfeição está inteiramente nas reformas a que submetedes o vosso espírito. Nas reformas a que submetemos o nosso próprio espírito. Este espírito encarnado que tem o nome de alma. Quando desencarnamos, o espírito vai a Deus. O que é do pó vai ao pó, o que é de Deus vai a Deus. O espírito encarnado é a alma, o espírito que desencarna, a alma que desencarna é espírito. O corpo sente o que a mente pensa. O corpo sente o que o espírito pensa. Portanto, se o espírito pensa mal, o corpo pensa mal. Se o espírito é voltado para o negativismo, para o pessimismo, o corpo entra em baixa vibração e não tem brilho, fica opaco. E tudo funciona no corpo como um algoritmo, que é uma palavra da moda. Algoritmo da inteligência artificial, dos computadores. O que é um algoritmo? Para explicar de forma bem simples, é como uma receita de bolo. Manteiga, mais farinha de trigo, mais açúcar, um pouquinho de sal, dá um bolo. X de manteiga, os ingredientes. X de açúcar, dá um bolo. Se eu mudar o ingrediente, o bolo muda. Nosso fígado funciona assim. Proteínas, mais enzimas, mais vitaminas e um fígado funcionando bem. Se eu não cuido com bebida, com drogas, com medicamentos desnecessários, com automedicação, o algoritmo muda, o ingrediente muda e o fígado não funciona bem. É assim que funciona o pulmão, é assim que funciona o rim, como algoritmo. Portanto, os cientistas dizem que no futuro, 2050, 2070 até 2100, nós seremos consertados. Vamos mexer no nosso gene que está gerando a alteração do algoritmo e nós seremos consertados. Tudo isso em relação à matéria. E poderemos viver até mais. Dizem que até 150 anos. E em relação ao espírito? Qual é o algoritmo do espírito? O algoritmo do espírito é fraternidade, é amor. É aquilo que o Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha. Allan Kardec, na questão 662, o Livro dos Espíritos, afirma que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Olha, Kardec, questão 662, Livro dos Espíritos. Então, o pensamento, ele está muito além da esfera puramente corporal. Nós conseguimos comunicar à distância. Quantas vezes acontece com a gente de pensar numa pessoa e de repente a pessoa liga para a gente? Quantas vezes tem uma pessoa na frente, você começa a olhar fixamente, ela volta-se para a gente. Pensamento é energia. E sendo energia, desloca-se no tempo e espaço. Diz-nos Emmanuel, o ser humano custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos materiais não registram. Alguns animais têm sensibilidade auditiva que nós não temos. Os cães, os elefantes, eles sentem coisas que nós não sentimos. Um elefante sente um tsunami antes do ser humano. Quando você estiver num lugar que o mar recolheu, a praia ficou longa, o elefante se deslocou, vai junto com ele. É um tsunami que vai acontecer. Ele sabe disso, ele sente isso. Incrível, não é? É fantástico. Coisas das leis de Deus. A mente que sintoniza-se com as fontes da vida divina se enriquece de forças espirituais e lucidez. Tudo isto com pensamento, palavras e atos. Não somente palavras e atos. Pensamento ruim gera desconforto. Quantas vezes a gente é bonzinho, faz coisa boazinha, mas lá dentro diz assim, não gosto dele. As mulheres fazem um pouco mais isso do que os homens. As mulheres chegam assim, querida, como estás bonita, olha que vestido lindo. Quando ela sai, diz assim, não é tão bonito não. Os homens dizem assim, como tu estás gordo, careca, estás feio. Ele sai e diz assim, eu gosto daquele cara.
É assim, são diferentes. As mulheres conseguem ver mais coisas, os homens veem só aquilo. Mulher está conversando contigo, está escutando o outro está vendo. O homem vai no supermercado, vai direto na loja. A mulher faz isso. Somos diferentes. E é por isso que nós aprendemos um com o outro. É por isso que nós somos heterogêneos. Por isso é que é bonito. Por isso é que é belo. Essa possibilidade desse entrosamento espiritual com comportamentos diferenciados que nos permitem crescer, olhando como o outro faz e como eu faço. Aquele que crê nas próprias possibilidades desenvolve-as, aprimora-as e maneja com segurança. A qualidade dos nossos pensamentos e as atitudes consequentes podem produzir em nossas mentes e corpos a saúde ou doenças, alegrias ou tristezas. Se trabalhas e aplicas tua inteligência, pedi e vos darei, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Lucas 11.9. Saber fazer perguntas, fazer pedidos. Quando você liberta a mente e busca autenticidade com empatia, empatia humana, empatia social, o que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Empatia humana. Por que ele está fazendo isso? O que aconteceu na vida dele? O que ele está dele ou dela? O que estão passando agora que está agindo assim? Isso é empatia. A tendência nossa é logo ser juiz. Não presta, está errado. Mas se der empatia, tentar ver o que está acontecendo em casa, no trabalho, no lar. Por que está agindo de forma tão, às vezes, grotesca? Sem ser juiz de ninguém. Isso já faz a gente brilhar. Põe tudo que és no mínimo e no máximo que fazes. Não basta ver a luz, deixa a luz entrar. Estude, leia, eleve o pensamento em reflexão e oração, em petição, em pedidos, em perguntas, mas também, nunca esqueça, em gratidão, requerendo perdão. O primeiro telefone sem fio foi a oração. A oração nunca perde o sinal e você nunca tem que carregá-la. Use-a em qualquer lugar. Faça essa petição. A oração é a voz do amor, amizade, relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso. Não é só o Pai Nosso, a Ave Maria. Faça uma comida gostosa para a minha família. Isso é uma forma de oração, é uma forma de amor. Quando eu me preparo para atender bem, quando eu sou bem atendido, tudo isso é uma oração, são coisas boas. Coisas boas são orações. Todas as coisas boas que fazemos são orações, porque são energias que saem do nosso espírito e são percebidas nesse espírito maior que nós chamamos Deus. Orar é abrir nosso espírito para deixar a luz entrar. Deixa a luz entrar combatendo firmemente o egoísmo. Egoísmo, essa terrível doença que confunde nossa mente, a ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos interessando por aquilo que nos diz respeito, e que tantos males e prejuízos temos causado ao longo do tempo. Combatendo o egoísmo, estaremos erradicando uma chaga do nosso âmago, o egoísmo, onde eu só penso em mim, onde eu só falo eu. Cada vez mais falar nós. Aquele que só fala eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, não deixa nem você falar, o tempo todo eu. Está precisando de apoio, está pedindo apoio. Porque só fala eu. Quando diz nós, já está incluindo, já está te incluindo. Portanto, um só nada faz, é o conjunto que opera. Essa é a frase aqui da Casa Espírita. Deixa a luz entrar combatendo o orgulho,
Esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés, diante da nossa importância, que impede vislumbrarmos a presença dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado. Combatendo o orgulho, estaremos eliminando doença pertinaz que há muito aboleta a nossa visão humanitária. Deixa a luz entrar combatendo a violência, que tem insistido para que creiamos ser mais fortes e destemidos que os outros, verdadeiro nascedouro de inimizades e antipatias à violência. Combatendo a violência, estaremos extirpando uma anomalia que tem contribuído para o clima beligerante de briga desta sociedade que vivemos. Deixa a luz entrar combatendo o ódio, essa represa de águas putrefatas que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias tem proporcionado em nossa vida. Combater o ódio. Deixa a luz entrar combatendo a preguiça. Quem é preguiçoso não faz pergunta. Quem é preguiçoso, deixa para lá. Não quero saber. Está sempre ali, Deus vai me ajudar. Eu vou rezar e Deus vai me ajudar. Então, não quero saber. Combatendo a preguiça, mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém manietados, presos à inércia e ao comodismo. Combatendo a preguiça, estaremos dando impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição a que todos estamos destinados. Deixe a luz entrar combatendo o pessimismo. Quanto menos pessimistas, mais luminosos. Sempre há uma alternativa. Nós sabemos disso. Sempre há, mesmo que demore. E se demorar muito, não será mais aqui. Mas haverá. Porque Deus, com essa onisciência, onipotência, onipresença, inteligência, essa energia chamada Deus, está atento a tudo que ocorre conosco, senão não seria Deus. Porque é uma vibração e nós temos uma vibração. Se a vibração aqui está ruim e Deus é a vibração que nos engloba, Ele está sentindo onde a vibração está ruim. E Ele sabe quem somos nós. Nem precisa pedir muito, rezar muito, Ele sabe o que está acontecendo. Precisa que nos modifiquemos. Entendamos isso, que entendamos isto. O caminho para a felicidade inicia-se no espírito, contagia a mente e espalha-se no corpo e sente a beleza da vida. Nosso destino é criar nosso destino. É por isso que estamos aqui neste planeta. É por isso que estamos aqui em nossa família. É por isso que estamos aqui como amigos. É por isso que estamos aqui como irmãos. É por isso que estamos aqui, em qualquer lugar, com todos os seres, com a natureza, com a alegria de viver e ser útil. É por isso que estamos aqui, neste Centro Espírita Irmão Erasto. Que todos sigam as suas casas, levando a luz que têm. Contagiem com as suas luzes, para que este mundo possa tornar-se logo de regeneração, que saia deste nível de expiação e provação. O mundo de regeneração é um mundo em que as pessoas souberam fazer as melhores perguntas e conseguirem entender as boas respostas. Que todos sejam muito felizes e felizes num tempo com mais duração. Assim seja.